Olá, amigos! Hoje, 19 de setembro de 2023, começou mais uma cumbre da Assembleia das Nações Unidas e, como sempre, como tradição, o Brasil foi o primeiro país a discursar. Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a discursar. Bueno, aqui quero fazer umas curiosidades culturais acerca disso. Porque é sempre o Brasil que começa a discursar nas Nações Unidas. Há três hipóteses. Uma, que fomos o primeiro país a dar mais força voluntariamente ao projeto de se criar uma nação unida. E por isso, um presente, um regalito para nós outros. O outro é acerca de nosso político e advogado muito famoso, Oswaldo Aranha, que foi o primeiro a discursar, primeiro discurso de Nações Unidas, e no outro é como um regalito para nos conter, porque nunca fomos alçados ao grupo que debate a segurança do planeta. Era apenas um regalito. Essas são as três hipóteses. A outra história que quero contar para vocês é acerca da construção do prédio, não sei se vocês sabem. Entre 45 e 47, o arquiteto americano Wallace Harrison se tornou o coordenador de um projeto para a construção do prédio. Então, ele invitou cerca de 10 arquitetos geniais mundiais, uns muito famosos, outros seriam uma promessa, jovens que teriam uma promessa de um futuro brilhante. O grande, na época, era o Le Corbusier, que era suíço-francês. Ele já era muito famoso, tinha vários prédios construídos dentro da concepção de modernismo. Apesar dele não ter sido quem criou o modernismo, mas ele era muito forte nisso. E seu sonho era construir uma cidade inteira, né? Era o seu sonho. Muito bem. O outro era um jovenzinho brasileiro que se chamava Oscar Niemeyer. Tá, aí todo mundo sentou, imagina 10 brilhantes discutindo, e o Corbusier, que era o grande, como ele disse, tinha um projeto que era o seguinte: pegar um terreno, construir a Assembleia Geral das Nações Unidas ao centro desse terreno e um prédio muito alto ao lado. Por quê? Para ele, a razão da existência das Nações Unidas seria exatamente os estados, os debates dos estados. Estados aqui estamos falando de países, tá? Aquele menino, aquele jovem Niemeyer não gostou muito, ele já também não estava muito satisfeito, porque assim que ele chegou lá, conta o sobrinho dele, Paulo Niemeyer, que ele contou para o Paulo, obviamente, que quando ele chegou lá, menino, inseguro, o Le Corbusier me chamou ao canto e disse: um prazer tê-lo aqui, arquiteto Oscar Niemeyer, é um prazer tê-lo no meu projeto, mas sua melhor contribuição seria não fazer nada. O rebelde arquiteto disse: listo, bye bye, volveu-se a Brasil. Le Corbusier teve um problema e teve que se afastar do projeto por uma semana apenas e volver à França. Nisso posto, o coordenador, Wallace Harrison, chamou novamente Oscar Niemeyer sem saber nada e disse: que passa? Que é assim em Brasília? Por que não estás acá? Bueno, o jovem rebelde voltou a Nova York e ele apresentou seu projeto. Meu projeto é que ao centro do terreno não tenha nada, somente uma praça, e os prédios fiquem um em cada ponta, a direita e a esquerda do terreno. Por quê? Porque a praça ao centro é do povo, é de toda a população, se não planetária, ao menos nova-iorquina. E ele foi aplaudido de pé, todos os outros arquitetos. Oh, brilhante, brilhante, porque o Estado nada mais é do que representante do povo. Então, a razão da existência das Nações Unidas é o povo em si, é o povo. E ele ganhou. Mas aí conta a lenda que Corbusier, obviamente, não gostou nada disso e, muito orgulhoso, disse: não. Tem que ter ao centro da Assembleia, porque tem. Insistiu tanto que o jovem Oscar Niemeyer disse: listo, ok. Quem sou eu também, já estou tão contente, tão satisfeito de ter sido aprovado um projeto que eu tão pouco imaginava. Ok, listo, ponga a Assembleia ao centro. E esta é a história. O outro que está lá, brasileiro que está representado lá,
é o Cândido Portinari, que é um artista plástico muito famoso acá, muito interessante, e que tem um painel gigante na entrada do prédio das Nações Unidas. Essa é a história, gostaste? E por que estou acá? Porque isto acá que vocês já conhecem, porque acho muito em vivo acá, é mais uma obra de Oscar Niemeyer. Acá estamos em MAC. E Oscar Niemeyer fez o sonho de Le Corbusier. Ele não só construiu uma cidade, como esta cidade é simplesmente a capital do Brasil, Brasília. Bueno, agora Maria Eduarda Fernandes de acá vai se envolver para estúdio para fazer um resumo para vocês do que efetivamente, dos pontos principais que Luiz Inácio Lula da Silva ha dito hoje na Assembleia das Nações Unidas. Um instante. E mais um ponto, uma curiosidade para vocês. A primeira mulher que abriu uma conferência das Nações Unidas foi nossa presidente Dilma Rousseff, porque o Brasil é o primeiro país que sempre abre no discurso, e era uma mulher presidenta.